Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Como é que os irmãos respondem aqui? Por fila, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora vamos lá. Boa noite. Agora sim. Quero que os irmãos recebam agora um forte abraço da irmã Ipeci. Neste momento ela deve estar chegando ali nas mediações de Piripiri. Ela, a serviço de avó, está indo visitar a neta lá em Teresina e ligou para mim às 18 horas, estava saindo de Tianguá e disse: transmita lá meu abraço à igreja. E sexta-feira estarei também, indo ver a neta e trazê-la de volta. Recebi então um abraço da irmã Ipeci. Eu quero também agradecer à igreja, ao Ministério da Família, na pessoa da irmã Rose. Quero agradecer grandemente. Eu acho que está lá no cantinho. O Silas faltar uma programação dessa, só pode estar doente mesmo. Muito obrigado, Rose. Obrigado, vice-presidente. Vocês não conhecem? Eu conheço quando ainda usava cueca de copinho. Os novos não sabem o que é isso. Mas eu, Valmir está por aí, Vidal, Daniel, os meus amigos de infância, um Afonso, se sabe. Muito obrigado pela confiança que os irmãos depositaram no pastor Deus. Fico muito feliz em poder servi-los. E eu quero pedir a Deus que abra os seus ouvidos e prepare seus corações para o que Ele já colocou no meu há quase 6 dias atrás. Na verdade, eu já vinha ruminando este assunto e já tive a oportunidade de conversar sobre ele em 3 igrejas. Esta é a 4ª. Mas aquele negócio, a gente sempre tem que mudar alguma coisa porque o tempo exige isso. As atitudes, os comportamentos, eles mudam num piscar de olho. Mas eu venho trabalhando esse tema. Nós estamos trabalhando há muito tempo lá em nossa igreja sobre retiro de carnaval, sobre o tema santificação, e está dentro do nosso propósito ali em Nova Metrópole. E até o dia 31 de dezembro, quando encerraremos o ano, trabalhamos sobre esse tema, onde a família está inserida no contexto da santificação. E esse tema, não me deram o texto, isso é bom, o pregador fica mais livre, mas eu estou trazendo aqui um texto para os irmãos e trago alguns apontamentos para lhe incomodar, para lhe inquietar sobre a família. A família nos tempos modernos é o tema dos irmãos. Na verdade, eu troquei porque nós não estamos mais nos tempos modernos, já passaram. E com a petição do Ministério da Família, eu troquei a família nos tempos difíceis, que são os tempos modernos, século 21. E eu estou trazendo, para pensar, antes de apresentar aqui alguns slides, eu estou trazendo aqui 2 questões para deixar com os irmãos, para o dever de casa. E esses 2 pensamentos, 2 temas, 2 propostas, 2 preocupações, não sei como é que os irmãos vão querer receber, mas receba aí do jeito que os irmãos quiserem. Estou trazendo 2 apontamentos, e com esses 2 apontamentos eu quero dar corpo, eu quero tentar dar forma, concretizar a família e o lugar onde ela está inserida. Se nós tivéssemos um pouquinho de capacidade dada pelo próprio Deus, Ele não fez isso porque Ele sabe por quê? Porque não fez. Eu pediria para a gente fazer como fez o homem profeta de Deus, que pediu que Deus desse, pelo menos por alguns segundos, a capacidade para que aquele servo pudesse ver um pouco além do pano de fundo, que é o nosso limite. E Deus deu por algum trocadinho de segundo
a capacidade para que aquele homem visse o que é que está por detrás das cortinas que nos envolvem. E ele conseguiu ver, ele conseguiu ultrapassar o seu limite humano e viu que por detrás dos inimigos estava plantado o exército angelical. A gente não consegue ultrapassar os nossos limites. Bem disse, há muitos anos atrás, Jack Stanton, no Congresso Mundial de Evangelização, que um dos desejos dele, embora ele afirmasse jamais o verei realizado, porque Deus sabe o que faz, mas ele externou o desejo dele. Ó Deus, eu queria que toda pessoa que aceitasse a Cristo como Salvador passasse um minuto apenas no inferno. Porque dizia ele naquela ocasião, aquele que aceita a Cristo como Salvador, passando um minuto no inferno, e quando de lá voltar, esse sim vai, nem que gaste o seu sangue como de Judas, vai fazer das tripas coração para levar uma alma para o céu. Mas nós, muitos de nós, nem acreditamos no que está escrito sobre o inferno. Ele disse que é um lago de fogo, queima com fogo e enxofre, e quem para lá fogo vai ranger os dentes 24 horas, e eu acredito exatamente assim. E não como um estado mental, como uma tal depressão da alma, que as pessoas, eu aceito lugar que arde com fogo e enxofre, porque nem os dois são figurados, são reais. Por isso eu gostaria de ver até onde o Senhor permite que a gente ultrapassemos os nossos limites, para ver o que é que está acontecendo além das nossas cortinas. O negócio está feio, muito feio. Esses meus pensamentos sobre a família no atual século XXI, os tempos difíceis, eu estou trazendo como introdução da nossa palavra desta noite, que eu tenho um relógio, mas a igreja não tem, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Como ninguém aqui assiste, meu tema da mais profana das novelas, os tempos difíceis da Globo, qual é o tema? É mais amor, fazendo amor melhor, como é que é? Amor à vida. E eu gostaria muito que você riscasse essa praga da sua agenda de vida, porque é um capítulo do projeto de Satanás último, que ele já começou a apresentar no planeta Terra, olhando para a igreja. Meu primeiro pensamento, minha primeira palavra, ela não é muito boa, ela é muito ruim. E olhe lá se ela não chegar ao estágio de péssimo. O segundo pensamento, eu diria que é um pensamento bom, mas pode chegar ao campo da excelência, da grande magnitude, Sirote. A minha primeira palavra, ela é uma dicotomia, eu sei, e sei mesmo, mas ela é a pura realidade, verdade, e vou provar com e na Bíblia, que embora seja um pouco difusa, confusa, ela é a realidade sobre os nossos dias. A minha primeira palavra, ela é pesada. Eu espero que os irmãos, as irmãs, os papais, as mamães, namorados, eu acho que tem aqui, vejo aí alguns braços nos ombros. Se você me permitisse, senhor presidente, do pastor Abraão, banco de igreja não é banco para romance. Banco de igreja é banco para oração. E eu falo isso até para os casados. Eu sempre disse, esses dias eu ia falar da minha esposa, mas no sentido positivo. Eu disse, a sua esposa, quando minha esposa passa do portão para cá, da porta para cá, ela é minha mãe em Cristo. E ela será tratada como irmã em Cristo, embora não deixe ser minha esposa. Eu espero que os irmãos e as irmãs, papai, para o que eu vou apresentar, quero chamar a sua atenção, reflexão e também a sua submissão. Se você não discorda, não brigue comigo, nem com o Ministério da Família que me convidou. Brigue com Deus, porque eu vou mostrar o que está escrito na palavra de Deus.
Quero ler com os irmãos esse texto. Você vai abrir sua Bíblia, mas não vamos ler em reto projetor, não. Você vai abrir a sua Bíblia e nós vamos fazer essa leitura. E em cima dessa leitura eu vou trabalhar o tema do Ministério da Família. Abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. E se você quiser manter a sua Bíblia aberta, fará uma boa coisa. Capítulo 3. Eu vou ler e eu peço aos irmãos que me acompanhem silenciosamente. Abra aí, 2 Timóteo, capítulo 3. Posso ler? Lá vai. Capítulo 3. Os males e as corrupções, não dos tempos modernos, mas nos últimos dias. Isso aqui não é Bíblia não, tá? Isso aqui é cabeçada. A Bíblia é aqui, ó. Lá vai. Verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes. Verso 6. Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres existiram a Moisés, também estes existem à verdade. Eles são homens de todo corrompidos na mente, são réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqui. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o povo de Deus diz amém. Esse texto de Paulo a Timóteo, pastor novo, acho que Timóteo deveria ter quase a idade do Abraão, exagerando aqui bem. Ele enviou esse texto para Timóteo, e que pelas linhas universais da Bíblia chegam até nós. E nesse texto quero trazer a minha primeira preocupação, minha primeira palavra. Vamos a ela. Primeiro, atenção, pais. Levante a mão os pais aqui presentes, por favor. Obrigado. Levante a mão as mães aqui presentes. Obrigado. Filhos, os namorados. Rapaz, tem bem pouquinho. Veja, já são quase 500 membros. Os noivos. Viu? Mas tem propósito. Atenção, senhores pais, homens e mulheres, muita atenção. Os homens e as mulheres, presta atenção. Os homens e as mulheres estão agora
hoje, nesses dias, andando pelas nossas ruas, pelas nossas calçadas, sentando muitos deles em nossos sofás, às vezes conosco tomando um cafezinho, às vezes visitando as nossas igrejas. Esses homens e mulheres, nesses tempos difíceis, não são homens e mulheres confiáveis. Pode gravar se quiser, porque se quiser eu repito. E esse termo homens, que a Bíblia fala aqui no contexto, também são as mulheres. Os homens e as mulheres que estão hoje para lá, andando nas nossas ruas, calçadas, nossos sofás, cafezinho, e alguns deles até em liderança de igreja, não são homens e mulheres confiáveis. Eles são perigosos, eles são perversos. Essa é a minha primeira palavra, muito feia, muito ruim. E nós os convidamos às vezes para desfrutarem de nossa intimidade, de nossa liberdade, e com eles, ou com elas, nós desenvolvemos às vezes profundas relações sem medirmos a intensidade da carga de perversidade que está alojada em seus corações. E a gente faz isso quase todo dia. Nós estamos já caminhando nos corredores dos últimos tempos. Vocês sabem disso. E faz muito tempo. Nós ainda não estamos na porta, já ultrapassamos o limite da porta. Nós já estamos caminhando nos tempos difíceis, que são exatamente esses tempos apresentados por Paulo, que está dentro da preocupação do mistério da família. Nós já estamos vivendo esses dias. E analisando a história da igreja, analisando a história do cristianismo ao longo desses 21 séculos da era cristã, nós encontramos Satanás executando vários projetos. A gente às vezes se preocupa em estudar sobre Deus, isso é bom, sobre Jesus, isso é bom, sobre o Espírito Santo, isso é bom, sobre o pecado, isso é bom, mas é rara a igreja que separa tempo para estudar sobre o ministério de Satanás no mundo. E é bom, não é ele, mas estudar a sua eficácia, a sua eficiência, o seu ministério. A gente acompanha até a mudança das moedas, a mudança das vestimentas, a mudança do vocabulário, mas não se preocupa com as mudanças, com os projetos que Satanás tem lançado desde o Éden. Porque lá, quando expulso foi, ele rabiscou o seu primeiro projeto contra Deus e contra tudo que a Deus pertence. Nós estamos vivendo exatamente mais um projeto que eu estou chamando de o último projeto de Satanás, porque todos eles têm um foco em duas coisas. Ou o seu projeto quer atingir dois focos: a família e a igreja. Você pode ver quem é que as mudanças sociais, a quem elas estão atingindo: família e a igreja. E ele quer exatamente trabalhar contra Deus, porque são as duas prioridades de Deus: família e a igreja. E quero declarar aos amados irmãos, famílias aqui presentes. Eu tenho um operador aqui para me ajudar daqui a pouquinho, tem, né? Tem certeza que tem. Mas pode ir. Tá passando não? Tá, mas agora não, daqui a pouquinho. Pois bem, quero declarar aos amados irmãos, famílias aqui presentes, que Satanás está lançando seu último projeto de destruição sobre o planeta Terra. E eu vou provar, dentro da Bíblia. Satanás está lançando o seu último projeto de destruição contra Deus e contra aquilo que lhe é mais caro para Deus, é claro: a família, geradora e conservadora da raça humana, que ele criou com todo amor. Você já deve ter acompanhado no livro de Gênesis como foi que Deus projetou criar e como foi que ele criou nós, raça humana. Porque você observa lá, Deus diz assim, ó, ia só aparecer, mas quando chegou ao ser, ele poderia dizer o seguinte, puf, apareceria lá o bicho pensante andante. Aí, de calça, aí, puf, um outro de vestido. Poderia, mas não. Com o ser humano foi diferente. Com o ser humano ele sujou as mãos. Com o ser humano ele cavou o chão.
Com o ser humano, ele fez barro, preparou barro, ele fez o esqueleto e olhe bem. Com o ser humano, ele fez o esqueleto de barro, colocou um dedinho aqui, um olho, um dedinho aqui. Como a gente faz quando criança na praia? Aí eu daqui a pouco, o nariz está, etc, aí fez. Aí aquele barro começou a andar, e eu não sei se ele já começou a reclamar. Porque o bicho vai reclamar o ser humano. Ele caprichou. E Satanás quer destruir exatamente essas questões, porque são as coisas mais caras para Deus. A família, geradora e conservadora da raça humana, que ele criou com todo amor, e a sua igreja, que ele criou com sangue. Mas sangue puro do seu Filho Jesus Cristo. As duas mais preciosas obras criadas por Deus, a família e a igreja, o diabo está querendo destruir há muito tempo. E o meu pedido de socorro para com os irmãos é: não vamos permitir. Nós temos, e só nós. Agora está bem fresquinha a notícia que recebi. Bem fresquinha. Negócio de 18, antes de me empanhar para vir para cá. Saiu na internet. Eu não sabia que o Papa era idólatra. Olha aí, eu não sabia, porque hoje, você deve ter visto, ele com a imagem da Aparecida. E ele não sabe que ele é idólatra. Quem não sabe que a Igreja Católica é montada, raiz profunda da idolatria, bem fresquinho. E a humanidade não está querendo saber disso, porque Satanás está querendo destruir a humanidade também usando a religião. Então, meus amados irmãos, preste atenção no que vou lhe dizer agora. O diabo está querendo acabar com a criação, com a raça humana. Você sabia disso? Sabia não? Pois acompanhe o raciocínio lógico autorizado pela Bíblia. O diabo está querendo acabar com a criação. Para tanto, ele está colocando no coração do homem que ele deve amar sexualmente outro homem. Ele está colocando no coração da mulher que ela deve amar sexualmente outra mulher. E cada homem que se junta sexualmente com outro homem são duas matrizes que deixam de produzir. Duas mulheres que se amam sexualmente são mais duas matrizes que param de produzir. Estique isso num tempo bem distante, para você ver como a raça humana vai começar a entrar, descer a rampa da decrescência. Sabe por quê? Porque esse tipo de união sexual, o mundo para de crescer e a tendência é a extinção da raça humana. Pois sabem quanto é que dois homens ou duas mulheres gerarão vidas? Nunca, nem aqui nem no inferno. Porque é para lá que eles irão, segundo a palavra de Deus. Porque quem pratica profanação é o praticante do mais alto ato de depravação espiritual. Você sabia disso? Você sabia disso? Quem pratica profanação, como eles praticam, por causa desse ato, praticam o mais alto erro diante de Deus. E preste atenção nisso. Isso aqui não é dado meu não. 90% dos homossexuais estão na idade de 30 anos para baixo. Me acompanha. 90% dos homossexuais, aqui entra homem e mulher, claro, estão na idade de 30 anos para baixo. Os velhos, e aqui entra esse que está falando, que eu já sou velho. Diz a minha esposa que eu sou velhinho enxuto, mas sou velho. Eu já não pego mais fila. Ô negócio, você tem que ser velho quando pegar fila. É o Brasil. Ônibus, não dá mais tempo de parar. Pois bem, os velhos que ainda são os maiores defensores da união heterossexual estão morrendo. Que é a tendência normal. E muitos novos que não vivem na linha da homossexualidade estão aplaudindo de pé quem tal prática abraça e dentro da igreja, que é a miséria maior. Serão os nossos substitutos.
Porque nós vamos partir. Nosso substituto ou está no campo dos simpatizantes. E aí, como fica? É notícia triste. Nós estamos neste mundo, nos tempos difíceis, e estão nos cercando, toda essa turminha aqui, porque é o capítulo 1 do último projeto de Satanás para destruir a família e a igreja. Segundo lugar, e a minha segunda preocupação, a segunda flecha de Satanás nesse projeto é extinguir os princípios morais implantados por Deus. E Deus implantou esses princípios para o equilíbrio da vida holisticamente. Não é só família e igreja, não. Os princípios de Deus não é só para crentes, não. Deus implantou, deixou esses princípios como equilíbrio para a vida em todos os sentidos. E, meus irmãos, Paulo está nos falando exatamente sobre este projeto do diabo que nós estamos atravessando os tempos difíceis. Nos tempos difíceis. O que é que a gente encontra hoje? Me conteste em oração se eu estiver exagerando. Dentro da igreja, fora da igreja. Dentro da família, fora da família. O que é que nós encontramos? Decepção. Quanta decepção encontramos nas famílias do reino de Deus. Segundo, descontentamento. Quanta gente descontente com Deus. Quanta gente descontente com a mulher que resolveu escolher para ser sua esposa. O homem que escolheu para ser, agora não presta. Quando estava lá com aquele corpinho de violão, prestava. Agora se descuidou ele e ela, e é um trombone, não presta. Esquece que o trombone não foi Deus quem fez. Você deixou. Você mulher deixou seu marido ficar assim. Você marido deixou sua mulher ficar assim. E tem jeito. Mas faça alguma coisa antes que a porta do cemitério abra. Porque quando chegar lá não tem jeito. Quanto desencorajamento, quanta gente andando de cabeça para baixo, cabeça baixa. O que é que eu vou fazer? Não consigo. Até no campo espiritual, não consigo. Às vezes faz uma espécie de mutirão no que diz respeito a parar no tempo em busca de alguém que ore. Não precisa, irmão. O céu já foi aberto, as cortinas foram rasgadas. A porta de Deus para aquele que tem Jesus Cristo como Salvador nunca fecha. Não tem alarme. E você não precisa de senha. Pode ir lá. Penetra. E se você não quiser pedir licença, você é filho. É bom pedir para não ser um filho rebelde. Você é filho. Que filho não tem liberdade com o pai? E Jesus disse isso. Ele é nosso pai, se considerando um irmão também. Agora, o que é que a gente encontra ainda nesse planeta? Quanto desespero, quanta depressão, quanto divórcio, quantas famílias se precipitando, se destruindo por conta dessa situação. Quanta discórdia, quanto desdém, quanto desgosto, quanta dissensão, quanta depravação e quanta desobediência. Cada estaca dessa com a bandeira bem alto, gritando: está chegando o meu último projeto. E todo esse maldito pacote está presente nos corredores, nas salas, até das igrejas de Cristo. Nós estamos como que oscilantes. Os tempos difíceis. Me dá o slide 27 aí. O slide 27. Tempos difíceis estão destruindo a comunhão dos santos. Que diabo inteligente. Enquanto o slide 27, quero mostrar a vocês aí, tem um pedido aqui, eu vou ler, se eu conseguir. Crianças até 10 anos podem sair para o departamento infantil e depois peça pizza que o pastor Hélio vai pagar para vocês. Pastor Hélio, isso aqui é por minha conta, estou brincando. Depois a gente brinca, olha, se você não pedir, arriscar. 27.
Slide 27. Nesse aí não, é o 27, é lá no finalzinho. Os tempos difíceis estão destruindo a comunhão dos santos. Está aí. Olha o que, é que os tempos difíceis estão fazendo. Vocês já viram alguma coisa parecida em alguma igreja de Cristo? Vocês já viram alguma coisa parecida em casa? Em casa, digo, no seu familiar? Será que tem? Graça e paz, irmão. Olha a força do infeliz. Satanás, o cabra inteligente. Esse sabe mexer com o ser humano. Esse sabe. Consertar não sabe não. E às vezes a gente leva 20 anos para construir uma relação saudável que pode destruí-la em 1 minuto. Faz parte dos tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos. E na vida conjugal, o que dizer? Maridos vivendo a vida a dois como querem e como têm vontade. Maridos que são verdadeiros senhores das escravas esposas, que tolhem da esposa até do seu mais divino atributo, que é o atributo das suas escolhas, das suas vontades. Eu não vou dizer do seu desejo, porque a Bíblia diz que o desejo da mulher é para o seu marido. Ainda tem mais esse detalhe, mas não é para escravizar. Maridos que estão obrigando as esposas a comerem o que eles comem, a gostar do que eles gostam, a viverem como eles vivem, e até torcer o tipo que torcem. Imagine ter que torcer Corinthians, Fortaleza, Grêmio. Não dá para aguentar. Os times aqui, por gentileza, é brincadeira, porque eu sou cearense, respeito vocês, mas também sou flamenguista, respeito vocês. O time não passa de brincadeira. Mas quero dizer a você, meu esposo, respeite a sua mulher com o mesmo respeito que ela dedica a você. Eu até me corrijo um pouquinho além do que ela dedica a você. Ame a sua mulher um pouquinho além do que ela ama você. E a Bíblia diz que quando você fizer tudo o que estiver ao seu alcance, você receberá o diploma de servo inútil. Fazer tudo o que está ao alcance, à luz da sua capacidade, é servo inútil. E servo inútil para Deus é servo 10, mas Ele quer que você seja servo 11. Tanto é que Ele tem o diploma da utilidade. Respeite-a com o mesmo respeito que ela dedica a você. Ame-a com o mesmo amor que ela dedica a você, porque os olhos do Pai, aos olhos dele, nós somos iguais. A diferença está apenas na carne. E Ele sabe por que fez isso. Por outro lado, esposas vivendo a vida a dois, como donas de suas vidas, com uma coleção de calça de gesso inquebrável, ou cinto de castidade, para não servirem sexualmente aos seus maridos. Esposa que quer servir sexualmente ao seu marido, pensa que está prestando um favor. Vamos lá. Quer hoje? É assim como que está dando uma esmolinha a um pedinte qualquer. E eu quero lhe dizer hoje, olha, esposa, tire isso da sua cabeça. Se você, esposa, não gosta de sexo, por que você casou? Casou? Você é do seu marido. Se quer entrar em acordo, entra em acordo e partir. É assim que a Bíblia ensina. Uma crente veio me trazer a reclamação do seu marido. Depois ele veio. E ela veio com essas palavras, preste bem atenção. Pastor, meu marido é demais. Ele quer sempre, ele não se farta. É uma coisa absurda. Não, assim não. Ele pensa o quê? E depois de alguns outros desabafos, eu perguntei: irmã, e como é que tem que ser? Se a irmã está dizendo que não é assim, como é que tem que ser? E ela respondeu: uma vez por semana, quinzena, está bom. Aí eu respondi para ela, eu escrevi isso na minha agenda: irmã, Deus deu a chave da sua vida sexual ao seu marido. Você sabia disso, esposas? A chave da sua vida sexual, Deus deu ao seu marido. Você sabia disso? E se ele
deu ao seu marido, ele não é dono, ele é senhor. Diz a Bíblia, ele é o primeiro. E quero lhe dizer mais, irmã, na vida sexual, o marido é o gestor da mulher. Quem diz isso é a Bíblia. Ela olhava para mim com os olhos tão abertos, assim de reprovação, que ela pensava que eu ia ouvir tudo e ia dar sabão no esposo dela. Se bem que ele merecia também, mas por outras situações. E se ela soubesse que lá em casa, Deus Maria Tecília, vida sexual é tipo o culto da Igreja Universal, tem um culto das 8 da 9, das 15, das 19. É claro que vocês sabem que eu estou dando uma exagerada. Mas se tiver que ser, não tão quanto da Universal, porque lá tem culto a cada hora. Você escuta o programa a cada hora. Agora, chega o terceiro eixo da família, os filhos. Nos tempos difíceis, os filhos estão vivendo como verdadeiros donos de família, querendo mandar em casa fora dela. Olha, papai e mamãe, olha, leve uma surra. Peça seu pai, leve uma surra. Ou peça até seu pastor, leve uma surra. Mas não deixe seu filho montar em cima de você. Deixa. Porque ele vai chegar à conclusão: Deus não sabe o que escreve. Que ele manda eu honrar, obedecer pai e mãe. Está aí, ó. Trouxa daí. Eles é que me obedecem. Deixa isso não, mamãe. Isso não. Como é que você vai preso se der uma correada? Como disse a irmã Emília, é que ele é grande, mas se Eduardo fosse pequeno, mereceu. Bater com a mão, com o pé, não. Pega a vara e toma. Vou preso. Ok. Quando eu ficar uma semana, ok. Quando voltar, outra pisa. Quando voltar, outra pisa. Vocês vão me matar aprendendo. E ele vai, ou aprende, ou vai a vara provar, porque a Bíblia manda. Ela não manda você dar cascudo, chulipa, chute, usar pornografia. Você não manda. Mas manda chegar a vara, e que santa vara? Essa que Deus manda chegar. Pais, desprovido da responsabilidade que Deus lhe concedeu, está fazendo da família, sei lá o que, tudo menos família. Filhos cavando suas sepulturas e morrendo abortivamente porque testam a Deus, desobedecendo ou deixando de honrar pai e mãe. E eu tenho inclusive pregado para as moças e para os rapazes, e eu quero compartilhar para vocês, por isso que eu disse que ia envolver namoradas. Quantas meninas novinhas, bonitinhas, meninos aqui. Eu quero lembrar para vocês. E os pais de vocês vão pegar como reparo. Moça, você quer namorar? Elas dizem, quero. Aí eu pergunto, com quem? Com o Brindão? Pronto, que é mais um nome, Brindão. Qual é esse nome aí, moças? Brindão. Fale comigo, moças, Brindão. É ou não é um nome de beijo? Você quer namorar com quem? Com o Brindão? Sim, pastor. Muito bem, moça. Agora, antes de beijar e ser beijada pelo Brindão, presta atenção, moças. Procure conhecer o relacionamento do Brindão com seus pais. Porque se o Brindão for um filho desobediente, que não honra pai e mãe, caia fora do Brindão. O mais rápido que você puder, caia fora. Sabe por quê? Porque ele será um namorado, um noivo, um marido, um pai dos seus filhos, amaldiçoado, e não viverá muito. Você sabe o que está escrito isso? Santinha palavrinha do nosso Deus grande. Cá fora. Não se entregue logo lá nas farras das carícias, dos romances. Não. Pense no seu futuro, no futuro dos seus filhos, no futuro dos seus pais que serão avós. Caia fora. Pois ele será um namorado, um noivo, um marido, um pai dos seus filhos, ele será amaldiçoado e não terá vida longa. Pois quem desonra pai e mãe jamais terá condições de amar um homem além do seu pai, uma mulher além da sua mãe. Guarde isso, senhoritas. E sabe qual é a segunda mulher que eu amo quando amo a primeira, que é minha mãe? Minha esposa, porque ela é substituta dela. Mais completa. Ela é uma substituta. A minha mãe não me atende em todas as minhas necessidades, a minha esposa.
Mas este amor, ele é transferencial. O segundo homem que você vai amar, porque eu quero ser pai, é seu marido. E imagine você amar um homem amaldiçoado. Diz a Bíblia que assim como nós oramos e da nossa casa a bênção que vem cai para os vizinhos, maldição também. A maldição também. Senhores, isso é Deus que está dizendo. E o mesmo digo para os rapazes. Rapaz, quer namorar? Quero. Com quem? Zé Tembrina é o nome dela. Repita comigo, rapaz. Zé Tembrina. Aí, vocês conhecem alguma? Procure saber como é o relacionamento da Zé Tembrina com seus pais. Se a Zé Tembrina for desobediente e não honrar pai e mãe, caia fora da Zé Tembrina. Quer não? Não, mas pastor, a Zé Tembrina é a minha resposta de oração. É não, é o diabo que está lhe dando. É o diabo que está lhe dando a Zé Tembrina, porque ela desonra pai e mãe. E quem desonra pai e mãe é amaldiçoado e não vive muito, diz a Bíblia. Você vai ficar viúva cedo. Vai ficar viúva cedo. A Bíblia diz: não tem longa vida. Eu tive um irmão, já morreu. Mas antes de morrer, ele aceitou a Cristo como Salvador. Ele bateu em minha mãe. Ele deu soco na minha mãe. Epaminondas, olha o nome. Epaminondas. Esse moço nunca soube o que foi equilíbrio na vida. Vocês terem uma ideia? Antes de ele morrer, ele teve que amputar as duas pernas. E cedo foi cometido de doenças. E morava longe de mim. Mas que vontade. Olha, mesmo que você aceitou a Cristo como Salvador, essa maldição é promessa de Deus. Porque eu nunca ouvi você pedir perdão à mamãe pelas suas agressões. Só não batendo papai porque não teve pai. O pai deixou a gente muito cedo. Caia fora dela. Caia fora, porque a Zé Tembrina será uma péssima namorada, uma péssima noiva, uma péssima esposa. E infeliz o menino que nascer do ventre da Zé Tembrina. Já nasce com o vírus da maldição. Amados irmãos, estamos em perigo, precisamos gritar forte contra o mal. Deus está dizendo em sua palavra, chamando a atenção daqueles que já foram comprados por bom preço, que somos nós. Eu sei que tenho aqui praticamente 3 pastores. Hoje pregar algumas mensagens, alguns temas da Bíblia, é desafiar até a igreja. Tem muitas igrejas que eu não aceito convite para pastoreá-las nem coberto de ouro, porque já estão a quilômetros distante daquilo que Deus traçou para a igreja. E tem muitas que jamais me convidarão, porque eu não escondo o que sou, no que creio, no que faço e como eu creio na palavra de Deus. E é um desafio. De modo, meus irmãos, pessoas andam pelas nossas ruas, visitam as nossas casas, visitam as nossas igrejas. Essas pessoas serão os namorados das nossas filhas. Essas pessoas serão as namoradas dos nossos filhos. Essas pessoas entram em nossa casa, às vezes, como diz aqui o texto aqui, por que eles entram nas casas? Porque eles têm, me permitam aqui, tem aparência de Mauricinho, bem agradável, bonitos, e às vezes até apresenta uma doce educação. Que figura, que cidadão, que rapaz, que moça! Se não tivesse sido lavado pelo sangue do Cordeiro, ele está nesse texto de Paulo a Timóteo. E veja o que é que diz a Bíblia. Você sabe como é que começa o texto que nós lemos? Os homens de hoje são amantes de si mesmos, e já são doentes, são narcisistas. E isso é doença incurável. Amantes de si mesmos, eles são avarentos, eles não abrem nada que tem, porque ele é amante de si mesmo. Tudo dele, tudo que ele faz, tudo que ele produz só serve para ele, que é o avaro. Qual é a terceira coisa? São jactanciosos, eles são recheados de orgulho, são pedantes. É tipo aquele crente girafa que nunca consegue, ou cidadão girafa. Já estou no reino de Deus, eu sempre puxo para frente. O que é que diz mais a Bíblia? Eles são arrogantes. O arrogante parece que é dono de todas as coisas.
Quando um indivíduo desse vem para a igreja sem ser lavado pelo sangue do Cordeiro, ele logo vai querer ser dono da igreja. Ele pode até formar família, formar escola com suas ideias. E quem for contra, vamos botar esse pessoal para fora, vamos alterar estatuto, que às vezes fazem isto, senhores crentes. Porque são amantes de si mesmos, são jactanciosos. Olha o que é que eles são mais, olha, eles são blasfemadores. Não se blasfema contra o ser humano, só se blasfema contra as coisas divinas e do divino. Eles são blasfemadores, eles são desobedientes aos pais, então não prestam. Eles são ingratos, eles nunca sabem agradecer. Eles são irreverentes, eles são implacáveis, eles não abrem mão. Eles são caluniadores, que a gente poderia colocar aqui. Eles são fofoqueiros, inventores de males, capazes de visitar casas e levantar questões e mais questões, todas falsas. É o que ele está dizendo. Eles não têm domínio de si mesmos, por isso que eles são caluniadores. Eles são cruéis, eles são sem piedade, eles são sem compaixão. O que mais? Eles são inimigos do bem, por isso que eles são perversos, eles são malvados. E o que mais? Eles são atrevidos, eles são traidores, eles são enfatuados. E o que mais? Eles são amigos dos prazeres, então eles são imorais. Um camaradinha desse que entra em nossa casa para namorar com a nossa menina, ele é imoral. Assim que ele puder, ele vai lançar mão daquilo que ele não pode, da menina e do menino. E amigo que está dizendo, não é? O que é o amigo do prazer? O que é o inimigo de Deus? Porque Deus apresenta as coisas que são morais. E se ele é inimigo de Deus, ele é o imoral, ele é o indecente, ele só pensa naquilo. Agora, nós pais, como é que eu vou obrigar? Meu filho, eu não quero você, jovem, que tem que tomar a iniciativa. É a Zetebrina, eu quero, antes de começar qualquer coisa, eu quero conhecer seu pai e sua mãe. Aí você vai ver logo a cara dela. Se ela for rebelde, ela vai logo fechar a cara. Você quer? Eu quero meus pais. Eu quero seus pais. Pode? Eu quero seus pais. Eu quero conhecê-los. Eu quero conversar com eles. Pastor Irlande, ele está preparando um livro sobre sucessão pastoral. E ele escreveu nesse livro o seguinte: as igrejas, quando convidarem um pastor, nas entrevistas que fizerem, não esqueça de entrevistar a sogra dele, porque aí o negócio pega. Às vezes entrevistar a esposa vai lá, entrevistar a sogra. Eu falei até para o Irlande: pastor, pode me entrevistar, minha sogra está no céu. Tem sogra igual a minha, mas entrevista a sogra, porque ele faz uma série de situações antes de dizer sim. Então, preste atenção, meus pais. Esses homens e mulheres serão os namorados de nossas filhas. Nós, líderes de igreja, esses homens serão os namorados das nossas meninas, das nossas adolescentes, das nossas jovens, que às vezes, de vez em quando, conversando, eu acredito, com amigas e amigos do alheio, dizem: mas a igreja é um negócio tão próximo, irmão em Cristo, não consigo ver nem uma carinha. Pois olha, pede a ele que a carinha pode estar aqui dentro, ou fora daqui, mas já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Por quê? Porque serão maridos de nossas esposas. Conta aí, ó. Quem vive um lar dividido há de concordar ipsiliter o que aqui eu estou afirmando. Eu nunca tive essa experiência. Nós precisamos orar muito por nossos filhos. Jovens, não esqueçam que a Bíblia está dizendo que estamos andando nos dias difíceis. Muitos crentes têm buscado conselheiros profissionais, psicólogos, para ajudá-los a resolver os problemas da vida, mas esses problemas aparecem e estão aumentando. E muitos desses crentes não conhecem nenhum verso da Bíblia que trabalhe em prol do seu problema, porque não conhece a palavra de Deus. Estamos em crise, as famílias estão em crise, os jovens estão em crise. Nossos meninos e nossas meninas poderão cair nas mãos destes habitantes, desses seres diabolizados. Os jovens não estão mais casando pelos laços do amor, mas pelos laços do prazer. A chamada lua de mel não é mais a viagem da alegria. Você sabe por que essa expressão lua de mel? A lua representa a noite, o mel representa o primeiro prazer, a primeira doçura que os jovens vão experimentar, porque foi dado por Deus. Ele olha assim, como diz lá em Hebreus, e Deus
assim como me permita aqui o exagero, bate palma aí, isso eu fiz para vocês, mas para vocês fazerem como eu estou determinando. Eles viajam não mais pela alegria que o rapaz, a moça sentem, pela tensão, pela surpresa da primeira experiência, mas para passar um fim de semana, porque tem lua, mas o mel pedrou, porque não respeitaram a Deus e fizeram tudo antes do dia. E eu estou falando de crentes também. Graças a Deus que eu acho que eu posso fazer este grifo. Eu acho que posso. E eu vou tirar o acho. Eu posso fazer esse grifo. Graças a Deus que isso não é em termos absolutos. Ainda tem moças que às vezes perdem noivo, como naquele livro Casei com Você, Walter Trotsky. Recebeu a visita de uma noiva que estava em processo para casamento, e ela chegou no gabinete dele e disse: eu vim informar ao senhor que eu acabei de noivar. E eu vou contar para o senhor por quê. Porque o meu noivo, quando a gente estava juntos no namoro, as mãos dele parece que tinha bicho de pé, não sossegava, ou mãos inquietas. Aí teve um momento que eu peguei no pulso da mão direita dele e disse assim: meu amor, venha bem devagar, para que você veja o belo que há em mim, porque vindo com a velocidade que você vê, eu estou vendo o quanto de mau caráter tem dentro de você. É os homens, os difíceis. E ela acabou, porque ele disse: ah, é assim, estou fora. Você não está fora não, quem está fora sou eu. Quantos de difíceis, porque o diabo também tem de cegos. Eu quero mostrar aqui algumas imagens para os irmãos. Vou mostrar todos, só uma, aliás duas, mas antes, certa vez o governo norte-americano decretou que todos os estabelecimentos bancários deveriam mandar em blocos todos os seus funcionários para fazer o curso na Casa da Moeda, para estudarem a tinta, o papel, tudo que diz respeito à moeda americana. E os bancos fizeram isso. Dava lá uma aula completa. No término do curso, um aluno disse assim: engraçado, vocês aqui estão há vários dias aqui nos ensinando a evitar, a rejeitar as cédulas falsas, e ninguém trouxe nenhuma cédula falsa aqui para a gente ver. Aí, olha a resposta do diretor. Ele disse assim: se vocês conhecerem bem a nota verdadeira, nenhuma falsa poderá lhes enganar. Precisa você conhecer o erro, não. Basta você conhecer o certo na Bíblia. Porque se você conhecer com intensidade, você pode confundir. Porque uma das coisas que mais bate dentro de nós é uma coisa chamada desejo. As concupiscências da carne. Basta você conhecer a verdade. Você sabe o que é que está desgraçando as famílias? Porque elas não conhecem a verdade. Elas ficam ouvindo aqui, ouvindo ali. Recentemente nós conversamos com a irmã antiga, veterana, que ela estava assim como que caída para o Papa, porque ele mora aqui perto do Brasil. Eu disse: irmã, como ela é muito antiga, muito conhecida, irmã, um pouquinho de vergonha na cara não melhora não a sua vida cristã. Ela riu. Apesar da grande intimidade que tem entre a nossa família dela, mas eu não falei brincando não, porque não conhece a verdade, por isso que fica assim. E eu quero, me mostre aí, por favor, Gabriel. Eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa aqui. Olha bem. Está na hora, tá? Tá. Volte, por favor. Volte. Pode lá para o início, lá para o começo. Muito bem. Isso. Pronto.
Vai mais. Isso, vai. Olha aqui, ó. Tem como apagar aqui, tem? Se for difícil, deixa. Olha aqui, ó. Família, uns tempos difíceis. Só escapa se for assim, ó. Só escapa se for assim, ó. Relação com Deus, relação com os cônjuges. Respeita teu cônjuge, ama teu cônjuge. Quando foi que você, esposo, chegou para o seu esposo e disse: minha filha, você está precisando de quê? De mim? Como? Você está no carro, eu tiro a barra. Esse cabelo, eu faço cabelo. Eu tomo banho. Não tem mais isso. Porque as mudanças do casamento vêm e eles não estão preparados para as mudanças. Ó, assim começa a relação lá em cima. Essa relação aqui, ó. Isso aqui não é tapas e beijos, não. Aqui é só beijos. Da mesma forma, aqui, ó. Se não for assim, não atravessa, não. A estrada é longa. E já disse um cantor profano aí que a fila anda. Como cumprir esse papel, realizar tamanhas funções sem esse equilíbrio? É impossível, não dá papai, não dá mamãe, os tempos são trabalhosos. Então tem que, ó, como disse alguém, a família não faz mais, mas se quiser vencer, ela tem que fazer o seguinte: sentar à mesa com todos, abrir a Bíblia e depois orarem agradecendo a Deus pelo estudo que fizeram. Tem mais. Paz, por favor. Paz. Não, volte. Isso. Olha aqui. Olha o ministério de vocês. Nesse mundo, vocês sabem quantas características tem aqui diabólicas? 20 características. E tem mais em outros textos, desses homens que estão hoje. E olha, eu gostaria muito de não dizer isso. Eles não estão presentes nas igrejas. Como eu gostaria. Eles e elas. Mas eu não tenho autoridade para isso, até porque a gente vê a coisa diferente. Olha, o que é filho? Filho, é compromisso, é responsabilidade, é envolvimento, é empreendimento, vida que precisa ser vivida com todos os predicados que a vida precisa, é carinho, é amor, é participação, é doação, é sacrifício, é compartilhamento, é tempo, é vida, é herança do grande Deus, é vara disciplinadora. Nós não somos delegados dos nossos filhos, senhores. Nós temos que ser coparticipantes com ele, até nesse desenvolvimento deles. Para eles, quando precisarem: papai, mamãe, me dê o ombro. Preciso chorar. Chora aqui, filho. Para realizar tudo isso aqui, olha, por que nós precisamos do equilíbrio familiar? Me volte lá, por favor. Equilíbrio. Não vai sem equilíbrio, senhores. Passe, meu irmão. Vou dar aliás, nem precisa, né? Aqui, ó. E fica velho, né? Obrigado, se quiser pro seu lugarzinho. Olha aqui, ó. Os pais precisam orientar seus pequeninos nos seguintes campos. Olha aqui, senhores. Primeiro campo, orientação sexual. Deixe ninguém falar de sexo para seu filho e sua filha, não. Deixe não. Porque as escolas já têm as cartilhas. Inclusive, uma grande mulher lá no congresso, que disse também que ela é pastora, uma grande crente, ela escreveu, ela fez um vídeo, 1h e 25 minutos, Damares, o nome dela. E ela apresentou as cartilhas. Uma das determinações já está aqui em Mossoró. Em Mossoró já tem essa cartilha, onde a cartilha diz que os pais com 3 meses devem começar a manipular a genitália de seus filhos. E que aos 10 anos, a menina e o menino que não souber a prática da masturbação, está escrito assim. Ela mostra para todo mundo. Ela não pode ser mandada embora. Ela é concursada, grande concursada, lá em Brasília. Já está no Rio Grande do Sul, em Manaus, e já chegou aqui, ó, Mossoró. Pastor Marcos, da primeira igreja batista de Mossoró. Deus e mais, eu baixei. Então é você que tem que orientar. A vida sexual está apagadinha, mas olha, orientação sexual completa da menina. Não sei. Para que você tem igreja? Para que você tem pastor? Para que você tem homens e mulheres de gabarito espiritual na igreja?
Igreja não é só para a gente vir assistir os cultos e esquecer de dar o dízimo, não. Igreja é para isso também. Você pedir orientação. E agora, coloca na sua cabeça, bem rapidinho, quantos homens, quantas mulheres dessa igreja você confia? E sabe que esses irmãos têm condições de lhe ajudar? Igreja é para isso também. Orientação social completa do menino e da menina, desenvolver uma estrutura de afeto na menina e no menino, exercer proteção em todos os níveis, oferecer formação profissional, preparar para a vida do casamento. Você pensa que casar é só preparar festa para os convidados, lua de mel para você e sua esposa e seu cônjuge? Não, é tudo isso aí. Agora me diga, como é que você vai fazer isso sem Deus? Como é que você vai fazer isso sem Bíblia? Me diga. Porque eu quero que alguém me explique como. Porque uma vez, lá em Barra do Piraí, eu preparei um estudo para ver se eu conseguia salvar a minha alma sem Jesus. Fiquei um bom tempo estudando isso. Todo caminho que eu tomava me esbarrava em Jesus. Peguei até textos isolados do seu contexto. Esbarrava em Jesus. Esbarrava em Jesus. Tem jeito. Não se consegue salvar assim, sem Jesus. Preparar a menina para ser esposa e mãe, quem tem que fazer isso? Você que é mãe exemplar, conforme diz aqui. Tem mais? Tem, como é que você vai fazer tudo isso sem esse equilíbrio? Não consegue. Não consegue porque, que é o equilíbrio, pai, filho e mãe. Isso aqui é a família, me permite o termo, prega do ponto de vista da formação humana. Porque a família equilibrada, tem que ter Deus. E tem que ter Deus todo dia, todo instante. Não pode deixá-lo fora de nenhuma das suas decisões. Aqui, vou pular aqui, vou pular aqui, vou pular aqui. E vou chamar a sua atenção para isso aqui. Não é fácil um homem se encantar por uma mulher? Ou uma mulher por um homem? Às vezes se encanta até antes do tempo. É fácil um homem se apaixonar por uma mulher? E uma mulher por um homem? É fácil se envolver em uma vida sexual completa, um homem com uma mulher com um homem? É fácil engravidar ou ser engravidada? Difícil é isso aqui, cuidar da vida que nasce dessa relação e manter acesa as chamas da paixão. Claro que é com o cônjuge. Difícil é isso aqui, a família está crescendo, essa paixão aqui acesa. Você tem que perceber que quando o foguinho começar a baixar, você vai lá e injeta combustível. Por quê? Por causa disso aqui. Olha, quem assistiu esse filme? Estou terminando, viu, irmãos? Quem assistiu esse filme? A Bússola Dourada. Quem assistiu? Pois eu vou pedir que você entre nos sites evangélicos, pesquise sobre esse livro. Vou dar uma pequena síntese, vou tentar com você. Olha aqui. His Dark Materials. Põe em inglês aí, traduza, por favor. Tem não? Pois eu vou aqui com o meu português rasteiro. Traduzido. Seus trabalhos nas trevas. Isso é filme de criança, para criança. Seus trabalhos nas trevas. O que ele diz? As criaturas do filme A Bússola Dourada são chamados de daimons, que traduzido literalmente é uma tradução da palavra demons, que significa demônios. Filme de criança. Filme de criança. O que mais? No filme os demônios, Satanás, cabe esperto. No filme os demônios cuidam de quem? Das almas das pessoas. Olha a mente entenebrecida de quem criou o filme. Vejam se isso é filme para criança. Os demônios cuidando das almas das pessoas. Então, para que não? Eu como pai, não devo deixar meu filho ver, assistir, beber, comer, fazer tudo o que ele quer sem antes analisar com ele se é viável para a sua saúde, seu filho e sua alma. Isso é função do pai. Ou, mas se é assim eu não vou casar. É melhor que não case. Se não vai assumir a sua responsabilidade com Deus, com seu cônjuge, com o fruto que de vocês virão, case não. Porque você vai ser um atraso
na sua família. E aí, aliás, Paulo disse isso. Olha, é melhor que não case. O que mais? Olha, porque a família está apodrecendo, porque o projeto do diabo é acabar com a família. E como o diabo trabalha, deve ter, a letra deve estar preta, que eu vou aconselhar aqui, ó. Conselho, meu ministério de administração, como é? Comunicação. Providencie uma tela para a igreja. Parei, não é tela não. Se quiser eu ajudo. Que uma telinha, ó, para não, pastor Hélio, dar uma palestra ali e tal, etc. Parei, tela. Teria coisa aí que eu não podia apresentar. Ó, muitas famílias o diabo usa os próprios pais para distorcer. Bem aqui assim, ó, bem aqui, bem assim, olha. Quem primeiro o diabo quer usar é a criança. Ele sabe que por que o catolicismo implantou o batismo infantil? Porque as regras do batismo infantil é levar a criança a aprender os pais. Tanto é que se os pais não participarem das reuniões de batismo deles lá, no batismo, a criança fica, como eles dizem, pagando. O negócio é criança, gente. Cuidar da base. Nesse nascedouro, fresquinha a cabeça, desenvolvendo. Olha, a criança com 8 anos, ela já ouviu 100 mil nãos. Pesquisa feita com profundidade. A criança com 8 anos, ela já ouviu 100 mil nãos. Não, 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 não. Gera um não. Um ser negativo. Por isso, olha aqui. Desculpa, viu? Desculpa. Verdade. O diabo começa a atacá-la na infância. O diabo ataca na meninice. Olha quem fez isso, engraçado, né? O diabo destrói a mente e o coração da criança. Sabe o que é isso aí? Eu deixo lá no computador da igreja e o menino mexe. Ainda bem que eles não alteram. Olha o que o diabo faz, olha. Começa a atacar na infância, ataca na meninice, destrói a mente e o coração da criança. E em muitas famílias o diabo usa os próprios pais para distorcerem para os seus filhos os valores reais de Deus. E nossos filhos ficam 4, 5, 6 horas na escola com esses seres aqui que Paulo falou para Timóteo. E quantas horas ele fica conosco em casa? Nenhuma. Porque agora tem a praga do iPod, sei lá. Aí depois tem mais o que? Olha, daqui a pouco, anote isso que eu estou dizendo. A Globo vai lançar uma novela 9 horas da manhã. E vai ser a novela Chicago, vai até 11 horas. Pode trabalhar. Porque ela já tem de uma, que vai até às 3. Aí tem uma que começa às 5, tem uma que começa às 6, às 7. Aí diz assim, por que tanto, por que isso? Porque é isso que os bestas querem. Pega aqui e distribui aqui. E para concluir, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós estamos correndo muito risco. É bom a gente dar uma acordada e tirar a capa do mandrake, deixar de lado, encolher o peito, dizer, vem cá filho, vem cá, aqui é papai, mas agora é seu irmão em Cristo, vem cá filho, vem cá, seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo, vamos conversar. E se está nessa idade de estudo, todo dia 5 minutinhos, meu filho, me conte como foi o seu dia. Você não faz uma redação, você dá um tema que escreve, me faça uma redação no seu dia, mas não quero escrever, não quero, ó, olho no olho, olhando para mim. E você sabe quando a pessoa quer mentir, né? Você falou com a Maria? Falei? Não. A primeira coisa que faz é baixar a cabeça, porque o juízo nosso não permite mentir. E sentado à mesa, ou à sala, sofá, Bíblia aberta, oração, é o equilíbrio que a família precisa. E nós estamos apenas começando. Fortaleza tem 400 mil mulheres a mais do que homens, e já está comprovado por dados, eu acho que fidedignos, 30% dos homens estão no corredor do homossexualismo. Já é pequeno. Tem quantos milhões de Fortaleza? Eu vou arredondar, 3 milhões.
400 mil mulheres a mais, então não já reduz. 30%, isso sem contar com os 400. E sem contar com as mulheres, porque o dado só traz homens. Senhoras, famílias, nós estamos em tempos difíceis. Nós precisamos atentar na paradinha antes que a gente escorregue, porque o projeto dele tem 2 alvos. Qual é o primeiro? A família. Aí a família destroçada vem para onde? Para a igreja. Aí haja cabelo branco na cabeça do pastor, porque ou ele compra briga com o pecado, ou ele compra briga com Deus, e não vale a pena lutar contra Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que vocês aceitem o meu pedido de desculpa por ter passado do horário. Muito obrigado pela oportunidade, e eu vou pedir que você incline a sua cabeça para a gente conversar.